eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Surto Coletivo, que é aquele vídeo onde eu trago algum assunto bizarro que vai mexer com a sua cabeça pra gente ficar surtado juntos. Antes da gente começar, você já sabe, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda e não se esquece também de curtir o vídeo se você gosta aqui do Surto Coletivo. E hoje eu trago pra vocês os experimentos do cérebro dividido. E eu quero começar aqui dizendo que a gente vai entrar em assuntos muito confusos, tá? Então eu vou tentar dar o meu melhor aqui pra gente estar sempre na mesma página. Em 1940 foi feita a primeira cirurgia de calosotomia. Essa cirurgia consiste em cortar o que se chama de corpo caloso, que é a parte do nosso cérebro que liga um hemisfério ao outro. Nosso cérebro, ele é dividido em dois, como várias coisas no nosso corpo, né? A biologia adora coisas simétricas. A gente tem dois olhos, a gente tem dois ouvidos, a gente tem dois braços e a gente também tem dois hemisférios do cérebro. Essa cirurgia, inclusive, ela é ainda feita até hoje, apesar de que é cada vez mais raro esse procedimento, porque ela é feita somente para casos extremos de epilepsia. E hoje em dia, como a gente tem medicamentos muito melhores, drogas muito mais modernas, essa cirurgia é cada vez mais rara. Já era rara naquela época. Imagina então agora. Na época, os médicos perceberam que muitas vezes uma convulsão começava de um lado do cérebro, que transmitia como se fosse aquilo, crescia e passava para o outro lado do cérebro. Então o que eles queriam era, será que se a gente cortar a comunicação desses dois hemisférios do cérebro, a gente consegue impedir que essa convulsão se torne pior? A gente vai conseguir basicamente fazer com que ela fique presa só de um lado do cérebro? Os médicos já tinham conseguido fazer essa separação com sucesso em macacos e em gatos. Então eles resolveram fazer com pessoas. Fora que também era os anos 40, né, gente? Assim, se tinha uma coisa que ninguém estava muito preocupado, assim, era com ética. Na verdade, uma das únicas regras éticas que existiam naquela época era que não há regras. Então, assim, o fato de que eles tinham testado antes nos animais e tinha dado certo, já é muita coisa até. Mas o importante aqui é que, na verdade, a cirurgia foi um sucesso. Tanto é que, como eu disse, ela é feita até hoje. E ela funcionou, sim, para conseguir conter convulsões mais fortes nos pacientes. E também, na época, ninguém sabia direito para que servia o corpo caloso, tá? Que, spoiler, tem muitas ligações nervosas no cérebro, é a maior parte de massa branca que a gente tem. Mas, na época, tinha gente que, inclusive, teorizava que esse corpo caloso só tava ali para segurar o cérebro, para ele não despencar, para as duas partes não desgrudarem. Mas, enfim, foram feitas ali as cirurgias. E no primeiro momento, eles disseram que parecia que tinha quase nenhum efeito colateral. As pessoas pareciam completamente normais ao acordar da cirurgia. Muitas vezes tinha até uma coisinha, uma dificuldade de falar, mas que era recuperada rápido. Eles também fizeram ali, né, com aqueles primeiros pacientes, testes de QI. Eles faziam testes de QI antes da cirurgia e depois da cirurgia, e os resultados eram muito similares também. Então, eles consideraram que tinha sido um sucesso. No final, as crises epiléticas tinham diminuído, e parecia que não tinha muito efeito colateral. Mas foi só com o passar do tempo, com aquelas pessoas retomando a vida delas, que essas consequências meio bizarras da cirurgia começaram a aparecer. Os pacientes todos começaram a favorecer um lado do corpo, que no caso era o lado direito. Faziam tudo com o lado direito e parecia que qualquer estímulo do lado esquerdo era prontamente ignorado, assim, ignorado mesmo. Você podia até bater seu braço que você tava nem aí. Às vezes as pessoas estavam segurando alguma coisa com a mão esquerda e elas achavam que não estavam segurando nada. Inclusive teve uma paciente que relatou que certas atividades do dia a dia dela começaram a se tornar muito difíceis. Por exemplo, vestir uma roupa. Ela pegava uma roupa com a mão direita, a mão esquerda pegava outra. E no final ela tava montando dois looks diferentes ao mesmo tempo, e ela não conseguia vestir as coisas, então era um negócio que ela tinha que parar, respirar e começar de novo. Ela ia no supermercado, uma mão colocava uma coisa dentro do carrinho, a outra tirava. Foi em 1962 que dois psicólogos, o Sperry e o aluno dele de pós-graduação, o Gazzaniga, resolveram fazer, então, um experimento com esses pacientes para investigar o que é que acontecia com essas pessoas que tinham o cérebro partido no meio. A verdade é que, assim, a gente, como humanidade, a gente já tem o conhecimento de que
certas partes do cérebro são específicas há muito tempo. Por exemplo, foi em 1861 que um médico francês chamado Paul Broca descobriu que existia uma região específica do cérebro que fica do lado esquerdo do cérebro, que controla a fala, a linguagem. Inclusive, hoje em dia, essa região se chama área de Broca, em homenagem ao doutor que descobriu essa região, né? E ele descobriu isso porque se a pessoa tivesse algum dano àquela região do lóbulo frontal esquerdo, muitas vezes ela desenvolvia algum tipo de afasia. Afasia é algum problema na fala, que pode ser desde você não conseguir mais falar, ou você não reconhecer mais palavras, ou tudo isso, ou ficar completamente sem a habilidade de se comunicar com idioma mesmo. Em 1962, que os dois psicólogos, o Sperry e o aluno dele de pós-graduação, Gazzaniga, resolveram então fazer uma série de experimentos com esses pacientes para investigar o que é que acontecia no cérebro de uma pessoa que tinha o cérebro dividido ao meio. Então, os nossos dois psicólogos, eles viram isso como uma oportunidade perfeita para conseguir entender melhor o que é que cada lado do cérebro faz. Porque era uma coisa que a gente não tinha muita noção, a gente sabia que acontecia, mas a gente não sabia exatamente o que acontecia até então. Essa série de experimentos ficou conhecida como Split Brain, ou cérebro dividido. E foi uma coisa que foi tão importante pra gente entender o cérebro e entender também o nosso processo de consciência, que os dois ganharam o prêmio Nobel por causa desse experimento. E depois disso, o nosso entendimento de como o cérebro funciona mudou pra sempre. Tá, antes da gente ir pros experimentos, o que a gente aprendeu com ele? Primeiro, eu preciso explicar brevemente como o cérebro controla o nosso corpo, caso você não saiba, ou talvez só pra te relembrar, porque talvez você saiba. Mas só pra ter certeza que a gente tá na mesma página, tá? Vamos lá. Hemisfério direito do cérebro controla toda a parte esquerda do nosso corpo. E o hemisfério esquerdo já tá me enrolando. Por isso que eu falei que é complicado. Vai dar um nó de vez em quando, tá? Mas a gente vai conseguir juntos. Hemisfério esquerdo do cérebro controla todo o lado direito do cérebro, tá? E uma curiosidade aqui é que ninguém sabe direito por que é que evolutivamente a gente terminou assim, com o cérebro invertido, sabe? Controlando as partes do corpo invertidas. Existem aí algumas teorias sobre a nossa coluna vertebral e outras coisas que não interessam muito aqui nesse momento. O importante é que funciona desse jeito. E funciona bem até, tá? Para nossa visão, uma forma mais simplista de dizer é: o lado direito vê do lado esquerdo, né, o olho esquerdo, e o lado esquerdo vê do olho direito. É que na verdade não é bem assim não, tá? Assim, só de curiosidade, porque tanto, assim, vai dar na mesma no final. Mas só de curiosidade, na verdade é um pouco mais complexo que isso a parte da visão. Na verdade, o lado direito enxerga o nosso campo de visão esquerdo dos dois olhos. E o lado esquerdo enxerga o campo de visão direito dos dois olhos. Então assim, cada olho passa metade do que tá vendo para um lado oposto. Oh meu Deus, tá muito complicado. Do oposto do outro cérebro, entendeu? Então assim, na verdade não é um olho passa pra cá e o outro olho passa pra cá. É na verdade assim, esse olho passa assim e esse olho passa assim. Mas no final das contas, é isso. Tudo que você tá olhando aqui, tudo que você tá vendo pra cá, tá indo pro lado direito, e tudo que você tá olhando pra cá, tá indo pro lado esquerdo. Então, beleza, tá. Então a gente entendeu agora como que o nosso cérebro controla o nosso corpo. Então, quando eu estiver falando do hemisfério direito do cérebro, eu tô falando do lado esquerdo do corpo. E quando eu estiver falando do hemisfério esquerdo do cérebro, eu tô falando do lado direito do corpo, tá? Ok. Então, vamos lá. O Sperry e o Gazzaniga, eles testavam os lados individualmente do corpo para estimular cada hemisfério do cérebro, para conseguir entender como que cada hemisfério respondia a um determinado estímulo. Então, por exemplo, se eles queriam que seu hemisfério direito visse uma imagem, eles colocavam no seu lado esquerdo e vice-versa. Um dos primeiros experimentos que eles fizeram era piscar várias luzes no campo de visão dos pacientes. Quando eles perguntavam para os pacientes se eles tinham visto uma luz ou não, eles só relatavam que sim quando eles viam essa luz do lado direito. Ou seja, era o lado esquerdo do cérebro falando. Mas, quando eles pediam para que os pacientes apontassem toda vez que eles vissem uma luz, então eles conseguiam apontar para todas as luzes em todo o campo de visão. Num outro experimento, por exemplo, eles resolveram projetar a palavra heart, que significa coração em inglês. Meio indiferente o que era. E isso estava projetado de um jeito que o H e o E estavam no seu campo de visão esquerdo, ou seja, indo pro lado direito do seu cérebro. E o A
ART, o resto da palavra, estava no seu campo de visão direito, ou seja, indo para o lado esquerdo do seu cérebro. Quando eles perguntavam verbalmente o que é que os pacientes estavam vendo, eles diziam que eles estavam vendo o ART, ou seja, era o lado esquerdo do cérebro respondendo o que ele estava vendo. Mas quando eles pediam para os pacientes apontarem com a mão esquerda o que é que eles estavam vendo, eles apontavam para o H e o E. Num outro experimento, esse é um pouco mais interessante. Se eles colocavam um objeto na mão direita da pessoa e perguntavam o que era, a pessoa conseguia muito facilmente dizer qual era o objeto. Mas, quando eles pediam para a pessoa apontar com a mão direita uma imagem desse objeto, a pessoa não conseguia fazer. E aí, quando era invertido, o objeto estava na mão esquerda, era ao contrário. A pessoa não conseguia falar qual era o objeto que tinha na mão dela, mas ela conseguia apontar para uma imagem igual ao objeto. Então, com esses experimentos, eles entenderam que a parte da linguagem, principalmente a linguagem falada, está quase que exclusivamente do lado esquerdo do cérebro. E aqui é um parênteses, isso não é verdade para absolutamente todo mundo. Pessoas canhotas têm uma chance de 20% de ter isso invertido no cérebro. De, na verdade, ter essa parte focada em linguagem do lado direito e não do lado esquerdo. Mas é só porque trocou um negócio ali. Não faz nenhuma diferença no final, tá? Mas isso é só pra você saber que não necessariamente, absolutamente todo mundo vai ter isso exatamente daquele lado do cérebro. É só a convenção. A maior parte das pessoas vai ter a linguagem do lado esquerdo do cérebro. Então, pra gente continuar o vídeo, assim, falando da grande maioria das pessoas, a gente vai continuar se referindo desse jeito. Mas, se você for canhoto, tem aí uma pequena chance de 20% de tá invertido isso aí pra você, tá? E canhotos já são uma parcela menor da população, então você ainda pega uma parcela menor da população, é 20% ainda dessa parcela ainda menor. Então é bem pouca gente mesmo. Mas também não é um número tão pequeno assim a ponto de ser super raro. E é daí que nasceu aqueles testes que você vê na internet, sabe? Qual é o lado do seu cérebro dominante? Se é o lado esquerdo, você é uma pessoa mais analítica, você é uma pessoa mais racional. E se é o lado direito do seu cérebro, então você é uma pessoa mais criativa e mais artística. Só que, na verdade, assim, isso é uma leitura muito, muito, muito simplista e errônea dos resultados desse experimento. Porque, na verdade, não é assim que o nosso cérebro é dividido. Isso é basicamente como se fossem uns signos mascarados de ciência, porque não tem nada científico nisso. O funcionamento dos dois lados do cérebro, na verdade, ele é bem mais complexo que isso. Eu acho que uma forma interessante da gente entender isso é como se o cérebro pegasse uma mesma tarefa e dividisse essa tarefa em duas para cada lado do cérebro fazer uma parte, sabe? Para nenhum ficar sobrecarregado. É mais ou menos assim que parece que as coisas são divididas. Por exemplo, sim, o lado esquerdo do cérebro controla a maior parte da linguagem, principalmente a parte da fala. Mas ele também controla mais essa parte da gramática, de vocabulário, de você conseguir pronunciar as palavras e falar. Mas isso não significa que o lado direito do cérebro é analfabeto e mudo. Quer dizer, mudo, ele até parece ser mesmo. Mas analfabeto ele não é. O lado direito do cérebro, na verdade, toma conta do contexto, do tom e de que emoção está sendo passada naquele texto. Ele é o que pega ali nas entrelinhas o que está sendo dito. O lado direito do cérebro também é o responsável por reconhecimento de rostos e muito da nossa percepção visual. Inclusive, provavelmente é por isso que a nossa percepção de rosto é mais do lado direito do nosso cérebro. O lado direito do nosso cérebro é quem vai, por exemplo, tomar conta de um mapa, pra gente entender o que tá acontecendo no mapa, vai conseguir se localizar no ambiente. Quando você apresenta uma imagem, quem toma conta dos detalhes daquela imagem é o lado esquerdo. Quem vai perceber ali as cores, os detalhes. O detalhe ali do pincel vai ser o lado esquerdo. O lado direito vai perceber o contexto geral daquela imagem, vai conseguir identificar exatamente o que aquilo é e em que contexto ela está inserida. E é mais ou menos assim que dá um pouco pra gente entender como que os dois lados funcionam. O lado esquerdo presta mais atenção em detalhes e o lado direito presta atenção no contexto. E quando a gente fala de linguagem, por exemplo, apesar do lado direito não conseguir falar propriamente dito, ele ainda assim consegue se comunicar, por exemplo, com letrinhas, apontando letrinhas, porque ele tem muito bem esse entendimento visual. E eles também perceberam que o lado direito, ele era muito melhor em fazer associações por contexto, de insinuações, coisas mais sutis. Por exemplo, realmente, o lado esquerdo ia muito bem quando você tinha que encontrar uma palavra que fosse parecida ou similar com aquela. Em um dos experimentos, eles apresentavam a palavra pé para o lado esquerdo e depois uma lista de palavras e eles tinham que identificar qual era a palavra ali que se assimilava, que no caso era calcanhar.
E o lado esquerdo ia muito bem nisso, mas o lado direito ia muito melhor em fazer uma associação de palavras. Por exemplo, eles davam duas palavras, no caso, chorar e vidro. E o lado direito ia muito melhor em conseguir encontrar qual que era a conexão entre essas duas, que no caso era a palavra corte. Mas uma coisa muito interessante que eles descobriram nesse experimento é que, na verdade, uma boa forma da gente conseguir entender os processos que acontecem em cada hemisfério do nosso cérebro é que as funções do lado direito são subconscientes. E é por isso que também não é tão fácil de traduzir isso em linguagem. O lado esquerdo, ele é o responsável por fazer cálculos matemáticos, por exemplo. Mas o lado direito, ele também consegue fazer cálculos matemáticos, mas não da mesma forma. Ele faz estimativas. O lado direito é o que consegue olhar ali para uma imagem, por exemplo, e fazer uma estimação rápida de quanto que tem ali naquela imagem. Ou fazer uma estimação rápida de um cálculo mais ou menos ali, quanto é que vai ficar aquela conta. Enquanto o lado esquerdo é o que vai pegar e vai fazer a conta certinho, direitinho e te apresentar um resultado final. Uma coisa que esses experimentos demonstraram é que todos esses processos subconscientes que estão acontecendo do lado esquerdo, direito, oh meu Deus, direito. Gente, eu falei que às vezes fica difícil. Todos esses processos subconscientes que estão acontecendo do lado direito, eles precisam ser traduzidos pelo lado esquerdo, para conseguir transformar aquilo numa fala e num processo de fato que chega ao seu consciente. É como se o seu lado direito, ele estivesse fazendo um monte de coisa ali, um monte de processo subconsciente rápido. E aí precisa então o lado esquerdo ir lá e pegar as coisas e trazer elas pra fora. Então, digamos assim, que o seu lado intuitivo, que tá pegando todos esses sinais aqui e interpretando eles de alguma forma rápida no seu subconsciente, é o lado esquerdo, direito que tá fazendo. Só que quando você corta essa conexão entre esses dois lados, você perde o tradutor, o intérprete de tudo aquilo que estava acontecendo subconscientemente do outro lado, que era o lado esquerdo. Isso pode causar um fenômeno estranho em alguns desses pacientes, não todos, tá? Mas alguns deles, chamado conflito intermanual. Nessas pessoas, cada um desses hemisférios, que cada um está controlando metade do corpo, parecem que têm objetivos opostos e às vezes personalidades completamente diferentes. Isso foi uma das coisas que chocou os cientistas na época e fez com que o Spencer, que é um dos psicólogos desse experimento, chegar à conclusão de que cada hemisfério é de fato um sistema consciente em si, independente um do outro. Cada um percebe, cada um lembra, cada um raciocina, cada um tem sentimentos em um nível humano independente. Só que cada um utiliza o que pode, o que tem ali disponível para si no cérebro para fazer todas essas coisas. Por exemplo, o hemisfério que acabou ficando mais em controle, que é um pouco o que tá mais ali na consciência, que é o hemisfério esquerdo, acaba controlando a fala. Mas o hemisfério direito, por exemplo, tem uma memória muito melhor do que o esquerdo. E cada um trabalhando ali com o que tem. Mas ainda assim, cada um consciente. Tem um caso muito famoso de um dos pacientes que participou desse estudo, que basicamente ele chegava com uma mão para abraçar a esposa dele e a outra mão empurrava. E aí, à medida que eles foram desenvolvendo isso no estudo, eles foram percebendo que cada lado do cérebro dele tinha uma personalidade diferente do outro. O Gazzaniga resolveu fazer, então, um experimento onde ele fazia perguntas para cada hemisfério e via a resposta que cada um ia dar, né? Aí, por exemplo, ele perguntou pro hemisfério direito do paciente qual profissão que ele gostaria de ter. E o hemisfério direito, que não consegue falar, mas consegue soletrar com letrinha, foi lá e pegou as letrinhas sabe de Scrabble? Que é? É um joguinho de tipo uma palavra cruzada, assim. Pegou as letrinhas e soletrou que ele queria ser piloto. Piloto de corrida. Beleza. Aí ele perguntou, então, para o lado direito. Esquerdo. Lado esquerdo. Que o lado consegue falar. O lado esquerdo disse que queria ser desenhista. Que, inclusive, eu quero fazer um parênteses aqui, tá? Deveria ser o lado direito que deveria querer ser desenhista. Porque em um dos experimentos, eles viam que as pessoas conseguiam, inclusive, desenhar imagens diferentes. Algumas pessoas, não todas, tá? Mas imagens diferentes com cada uma das mãos. Mas, geralmente, a mão esquerda ia um pouco melhor nisso. Porque o lado direito é o lado que tem toda a inteligência espacial e visual, né? Então, sim, se um lado deveria querer ser desenhista, não deveria ser o lado... Bom, enfim. Também quem sou eu pra julgar, né, a consciência de cada um dos hemisférios do cara, né? Você é livre pra ser o que você quiser, cérebro.
o que você quiser. Só que assim, esse não foi o único experimento que foi feito em relação a isso, né? Um tempo depois, um neurocientista chamado, vou ter que colar porque o nome dele é muito complicado, Ramachandran, fez um experimento muito parecido e ele perguntou para cada um dos cérebros, para cada um dos hemisférios do cérebro de um paciente, se ele acreditava em Deus. Quando ele perguntou verbalmente, o lado, então, esquerdo do cérebro, que é o que tem a fala, disse que ele era ateu. Mas a mão esquerda, que é controlada pelo hemisfério direito, apontou para a palavra sim, dizendo que ele acreditava em Deus. E aqui não existe um consenso, tá? Tem muitos cientistas, como por exemplo o próprio psicólogo Sperry, que conduziu o primeiro estudo, que acreditam que sim, esses pacientes que têm o cérebro dividido têm duas consciências. Como se tivessem duas pessoas ali dentro, uma controlando cada metade do corpo. Outras pessoas dizem que seria mais como uma consciência e meia, que talvez não signifique necessariamente que seja uma consciência realmente inteira. Mas aí como que a gente mede isso, né? E ainda tem outros cientistas que dizem que não. Você não virou duas pessoas, não tem duas consciências ali dentro. Na verdade é tudo você, ainda é você, só que é mais parecido com uma experiência de despersonalização. Que você não reconhece aquilo como real. Você simplesmente não tem acesso a uma parte da experiência, mas que ainda seria tudo parte da mesma consciência. E isso aí é mais uma questão de opinião, basicamente, do que então faria essa consciência e o que seria uma consciência, mais do que, de fato, uma conclusão que dá pra gente chegar concreta. Mas mesmo que você chegue, então, na mesma conclusão que o Sperry chegou, de que existem sim duas consciências nos cérebros divididos, isso não significa que tem duas consciências em você agora. Você, pessoa com o corpo caloso intacto. Porque esse processo de duas consciências só aconteceria uma vez que você dividisse os dois hemisférios e eles não conseguissem mais se comunicar. Quando eles estão conectados, essa informação passa livremente de um hemisfério para o outro. Então, o cérebro só está dividindo ali as tarefas todas das coisas que ele tem que fazer, da sua parte consciente, da sua parte subconsciente, dos processos que você entende melhor e dos processos que estão um pouquinho mais abaixo ali do que você consegue compreender, mas todos eles ainda são você e fazem parte de você e estão se comunicando e fazendo tudo juntos. Ou seja, é um só, é tudo você. Mas o que algumas pessoas acham é que esse processo de você dividir o cérebro e então acabar dividindo a consciência, transformando o que era um em duas consciências, poderia ser a prova de que a consciência seria uma parte fundamental da vida humana, ou da vida até, porque a gente não consegue medir consciência em outros seres vivos, a gente só tem a nosso ponto de vista, e pode ser que todos os seres vivos sejam de fato conscientes, a gente só não consegue medir aquilo. E faz também com que a gente volte numa das perguntas assim mais curiosas que eu acho, tanto da ciência quanto da filosofia e de todas essas outras coisas, que é: o que é a consciência? Mas esse estudo também demonstrou algumas outras coisas muito curiosas sobre o cérebro, tá? Porque por mais que o cérebro não consiga se comunicar daquela forma mais normal, um pouco, né? Que é pelo corpo caloso, ainda assim os dois hemisférios tentam se comunicar de outras formas. Um dos experimentos que o Sperry e o Gazzaniga fizeram era para tentar verificar se o lado direito não conseguia se comunicar mesmo, verbalmente, né? Então a ideia era o seguinte: eles iam botar uma luz, né, que ia aparecer do lado esquerdo, ou seja, ia pro lado direito, que podia ser verde ou vermelha. E a ideia era perguntar para a pessoa, né, que luz que ela tinha visto, e dependendo do número de acertos, se fosse, por exemplo, mais de 50%, eles iam ver que aquilo ali não era por chance, né? Se fosse por chance, ia dar mais ou menos 50-50. Se desse mais do que isso, eles iam ver que aquele lado estava, assim, conseguindo se comunicar falando, tá? Porque dá pra se comunicar, mas de outras formas, que a gente já falou aqui. Só que aconteceu uma coisa curiosa. Eles perceberam que se eles davam outra chance pra pessoa mudar a resposta dela, os resultados eram muito, muito, muito melhores. Mas assim, ó, muito melhores. Tinha uma chance muito alta da pessoa acertar qual era a cor. E aí eles perceberam que... Não, olha essa brisa, tá? O paciente falava a cor, mas quem tava falando era o hemisfério esquerdo. Só que se ele errava, o subconsciente dele, do hemisfério direito, ia lá e fazia assim, ó, ficava meio bravo. Porra, caralho, que mané, verde? Que verde, o quê? E aí, o hemisfério esquerdo
pegava essa expressão brava e ele interpretava, falava, não, peraí, então eu errei. E aí, quando perguntavam de novo, ele dava a resposta certa, tipo, ah, não, desculpa, vermelho. Eu falei, verde da outra vez? Caraca, eu nesse experimento sou um desastre, eu esqueci até que cor que eu acabei de falar antes do primeiro. Não ia conseguir bater o negócio. Então os hemisférios ainda buscavam outras formas de se comunicar. Então mesmo com o cérebro dividido, nem sempre eles estão tão separados assim. Eles também viram que o cérebro também dava outras formas de se comunicar em crianças que nasceram sem o corpo caloso, por exemplo. Porque isso pode acontecer, tem certas pessoas que simplesmente nascem sem essa parte do cérebro. Mas pra mim, uma das partes mais interessantes desse experimento nem é sobre os jeitos que o cérebro dá de tentar se comunicar ou das duas consciências, nada disso. Em um dos experimentos, o paciente olhava para um ponto fixo e aí aparecia uma palavra no seu campo de visão esquerdo, escrito bola de tênis. Campo de visão esquerdo, quem tá vendo é o direito. Aí quando eles perguntavam, verbalmente pro paciente o que ele viu, ele dizia que não tinha visto nada. Afinal, o esquerdo não tinha visto nada. E é o esquerdo que fala. Já chegamos nessa conclusão, né? Se eles pediam para que ele fosse com a mão esquerda e pegasse, selecionasse em uma quantidade ali, de uma cesta de objetos, o objeto que representava a palavra que ele tinha acabado de ver, ele ia lá e ele selecionava uma bola de tênis. E aqui vale lembrar que ele estava pegando esse objeto atrás de uma tela. Então, o lado direito, ou seja, o cérebro esquerdo, não conseguia ver o que ele estava pegando. Aí eles perguntavam, o que é que você está segurando? E a pessoa dizia que não sabia o que estava segurando. Porque no final das contas, quem estava segurando é o lado direito, não o esquerdo. E quem fala é sempre o esquerdo. Mas aí, o que é pra mim, assim, a coisa mais bizarra desse experimento é... Agora, você mostra pro paciente o que é que ele tá segurando. Ele vê atrás da tela. Você tira a tela e ele consegue ver que ele tá segurando uma bola de tênis. E aí, ele é perguntado por que ele resolveu escolher uma bola de tênis entre todos os objetos que estavam ali. E você sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? Ele inventa. A pessoa vai lá e inventa uma caralha de uma história da carochinha pra justificar por que ela tá segurando uma bola de tênis. Ao invés de dizer, caraca, eu não sei lá. Não. Por que foi que você escolheu uma bola de tênis? Porque eu gosto muito de jogar tênis, eu sempre jogava com meu pai desde criança. Daí foi por isso que eu escolhi a bola de tênis. Quê? E isso foi verdade em vários outros experimentos. Em outro experimento, cada campo de visão via um cenário diferente. Do seu lado esquerdo, ou seja, o hemisfério direito que tá enxergando, você via neve. Do outro lado, do lado direito, ou seja, o cérebro esquerdo vendo, você via então uma galinha. E aí eles instruíam a pessoa do lado esquerdo, ou seja, o cérebro direito, a escolher uma imagem ali, um objeto que combinasse com aquela imagem. E aí, entre tudo que tinha ali, tinha uma pá de neve. Que eu sei que pra gente no Brasil não faz o menor sentido isso, mas enfim, não era no Brasil. E aí depois, quando apresentava ali pra pessoa o objeto que ela tinha escolhido, eles perguntavam, por que você escolheu uma pá? A pessoa ia lá e dizia assim, é pra limpar o galinheiro. Não foi por causa disso. Você tá inventando isso agora. Você tá mentindo. E as pessoas acreditavam, tá? Elas acreditavam, elas falavam, não, é por causa disso. Eu escolhi a bola de tênis porque eu jogava tênis com o papai. Não, eu escolhi a pá para limpar o galinheiro. Acreditava fielmente no que ela estava dizendo. O que prova que o nosso cérebro mente pra gente. E a gente acredita o tempo inteiro. A gente tem uma capacidade muito grande de justificar as coisas que a gente faz. Muitas vezes coisas que a gente não acredita, que a gente não aprovaria. Mas a gente sempre encontra uma desculpa, uma justificativa. O nosso cérebro, ele é muito bom em dar desculpa pra gente. Seja pra gente estar numa situação que a gente não deveria, seja pra coisas ruins que a gente fez, a gente é sempre muito bom em encontrar uma justificativa. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio surtado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!